3, 2, 1, gravando. E aí, children, vamos começar mais uma parte aqui do nosso exercício de decomposição de vetores. Então, lembrando algumas coisinhas da última aula, o que é a decomposição do vetor? É quando eu transformo um vetor que está na diagonal em dois vetores que são as suas chamadas componentes ortogonais. Então, preste atenção, isso é igual a isso. Ou você usa a diagonal, ou você usa esses dois aqui ortogonais x e y. Então, não vai usar os três, ou um, ou as decomposições em x e y. Legal, legal? Então, quando você olhar para cá, quantos vetores você tem? Isso aí, aqui no verdinho eu estou falando, ó, você tem dois vetores, mas você poderia olhar para o verdinho aqui também e dizer que tem três vetores, que seria o F1, o F2 projetado em x e o F2 projetado em y. Legal, legal? Aí você fala, mas teacher, como é que eu sei que eu preciso decompor esse vetor? Olha a deixa aqui. O exercício ele dá uma deixa, ele te dá uma ajuda. Quando ele te der o vetor, igual aqui no caso, o vetor F2 na diagonal e o ângulo só para esse vetor, já é uma deixa para você fazer a decomposição. Caso ele tivesse dado o ângulo entre os dois vetores, muito provavelmente você teria que usar a lei dos cossenos. Pegou a malandragem? Então, se ele desse o ângulo entre os vetores, muito provavelmente você usaria a lei dos cossenos. Como ele te deu o ângulo para um único vetor, é muito provável que você tenha que fazer a decomposição desse vetor. Pegou a manha? Pegou a manha? Aí você fala, mas teacher, por que eu tenho que fazer a decomposição do vetor? Simples. A gente quer chegar no resultado. Resultado é um único vetor final, é um resultado, resultante, um único vetor final. E eu tenho que somar esses dois. E não dá para somar um vetor na diagonal com um vetor na horizontal, simplesmente por causa disso. Então, eu preciso decompor o vetor. Sempre que ele der essa deixa, você vai decompor. Então, vamos lá, vamos começar essa decomposição. Nós vamos pegar e fazer o seguinte, daquele jeitinho lá que eu expliquei no outro vídeo. Você vai pegar esse vetor, o ângulo que ele deu, θ, e vai montar o triangulinho aqui. Só que esse triangulinho, ele está na horizontal para a direita e ele está na vertical para cima, porque eu sigo as orientações desse vetor. O F2 é dado aqui para a gente que vale 10. Esse vai ser o y e esse vai ser o x dele. xy, igual na matemática, lá o plano cartesiano. E aí eu parto para o seno e cosseno. Então vai ficar seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 10. Oposto aqui, ó, de frente. Então eu vou jogar o 10 multiplicando o seno de θ. O y vai dar, seno de θ é 0,6, vai dar 6. 6 newtons. A hora que eu pegar o cosseno de θ, eu vou colocar x, que é o cateto adjacente, que é o que está junto, dividido pela hipotenusa, que é 10. Como o cosseno de θ vale 0,8, eu vou passar o 10 multiplicando, 10 vezes 0,8. Isso aqui vai dar 8 newtons. Cuidado, é muito comum na prova você ir lá e falar assim, ah, professor, mas eu só inverti o x e o y. Ué, então você errou, você inverteu. Entendeu a parada, tio? Não dá para a resposta ser certa se ela está invertida. Pensa, a resposta certa, invertir, tá errado. Pô, foi sacana agora, né? Então, vamos lá, continua aqui. Agora, o que eu tenho? Eu tenho essas projeções. Então, ao invés de você enxergar esses dois vetores, o que você está enxergando é isso, ó. Eu vou copiar esse aqui, porque eu não fiz nada com ele. Só que no lugar da diagonal, lembra do desenho? Ou eu uso a diagonal, ou eu uso as projeções, eu escolho usar as projeções. Agora, o que seriam as projeções? Esse daqui e esse daqui. Legal, legal? Aí você fala, mas Titi, mas tá muito louco, porque você queria somar tudo e chegar num único vetor. Você já tinha dois, não era só somar e virar um só? Opa, lembra, eu só consigo somar os dois se eu tivesse esse ângulo. Como eu não tenho esse ângulo, eu parti para outra solução, que é a decomposição. Legal? Então, tá na diagonal, deu o ângulo, forma a decomposição. Apareceu esses três e a coisa não ficou tão difícil assim quanto você imagina. O F1 vale 8 newtons. Anota aqui, 8 newtons. O Y, a gente acabou de achar como valendo 6. Legal? Então, eu vou vir para cá e vou anotar que o Y vale 6. E aí, o X, que vale 8, eu venho para cá e anoto 8 newtons. Opa, 80 não, 8 newtons, está aqui, 8. Newtinho, conhece o Newtinho? Ah, Newtinho parceiro nosso aí. Agora vamos ver o que está acontecendo. Toda vez que você tem dois vetores na mesma direção e sentido, soma.
Toda vez que eles estão em sentidos opostos, pode ser assim ou pode ser assim também, de frente. Isso aqui seria duas pessoas, cada uma puxando para um lado. Isso aqui seria tipo quando o Goku e o Freeza eles ficam disputando força assim um com o outro, assim, beleza? Desses dois casos você subtrai. E olha o que está acontecendo aqui, que lindo, ó. Eu tenho na horizontal 8 para a direita e 8 para a esquerda. Então o que resultou para a gente na horizontal? Zero. É o vetor nulo. Anulou. Zero. Nulo. Zero. Nada. E não existe nada para a direita e nada para a esquerda. Nada é nada. Então desses três vetores, o 8 anulou o 8. O que sobrou? Sobrou um 6. Então quais são as possíveis respostas para o exercício? 6 vertical para cima, 6 para o norte, 6 de sul para norte. Alguma coisa que te dê a ideia de que ele está para cima. Legal? Então, quer fazer uma revisão? Pô, volta aí no vídeo, né? Não preciso rever, mas eu posso te dar um outro exemplo. Vamos lá, então, ó. Outro exemplo, um pouquinho mais difícil esse outro exemplo. Um pouquinho mais difícil, mas nada tão complicado assim. Então, vamos lá. De novo, eu tenho 1, 2, 3 vetores. Legal, legal? Você olha para esse F1 e vê que tem o F1 e o ângulo para ele. E ele está na diagonal. Já deu a deixa, né? É um vetor na diagonal e tem um ângulo só para ele. Preciso fazer a decomposição. Aí você fala, mas para que eu vou fazer o raio da decomposição? Não dá para somar tudo? Desse jeito que está, não. Eu não consigo somar uma horizontal com uma diagonal. Eu só consigo somar horizontal com horizontal, diagonal com diagonal. Horizontal com horizontal, vertical com vertical. Então, qual que é a ideia? Se um vetor na diagonal é igual a um vetor na horizontal com um vetor na vertical, eu vou refazer aquela figura. Mas vou refazer aquela figura como? Assim, ó, o F3 eu não vou mexer, não vou fazer nada com ele. O F2 eu não vou fazer nada, só vou copiar. Só que aqui eu vou montar, lembra da decomposição? Eu vou montar um triangulinho para esse F1. Quando eu montar esse triangulinho para esse F1, a parte do Y dele é para cima. E a parte do X dele é para a direita. Então, você flagrou o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor e subtrair desse. Vai ficar um vetor só. Então, 4 vira 3. Eu vou pegar esse e vou subtrair desse. Então, agora 2 que virou 1, então eu só tenho 2 vetores. Manjou a parada? Aí eu vejo o que eu faço a hora que virar esses 2 vetores. Então, a hora que virar esses 2 vetores, eu vejo o que eu vou fazer. Por enquanto, o que eu vou fazer é decompor o F1. Então, deixa eu apagar aqui para colocar os valores nessa mesma tela. Então, vamos lá. F1 tá para cá. Vou decompor porque o ângulo apareceu só para ele. Ai, que ele é chique, né, velho? E aí tem o 10 Newton aqui. E aí eu vou botar um X e o Y aqui. Então, o Y para cá e o X para cá. Esse Y aqui está para cima e esse X está para a direita. De novo, como de praxe. Sabe o que significa como de praxe? É, como de praxe. Eu vou ter os dados aqui, ó. Pau! Então, vamos lá. De novo, seno de alfa é cateto oposto. O oposto aqui é o y, dividido pela hipotenusa, que é 10. O exercício deu os valores dos vetores. O seno de alfa é 0,6, então a gente descobriu que o y vale 6 Newton. Vamos para o cosseno. Cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 10. Aí eu vou fazer o x, que é o 10 vezes o cosseno de alfa. Cosseno é 0,8, então o x vai valer 8. Suave? Agora nós vamos fazer aquela mesma regra. Todo vetor na diagonal pode ser desenhado como x e y. Então, é o que eu vou fazer com esse F1. Eu vou arrancar ele dali e eu vou botar o x e o y dele. Eu vou arrancar ele dali e vou botar o x e o y dele. Firmeza? Então, vamos lá. Memoriza aí para baixo, para a direita e o outro na diagonal para cima. Memorizou? Para baixo, para a direita e o outro na diagonal para cima, mas eu não vou fazer a diagonal para cima, porque eu sei que a diagonal para cima é a mesma coisa que a horizontal para a direita e vertical para cima. Legal, legal? Então eu substituí esse por esses dois. Agora vamos pegar os valores. Eu tenho 11, 10, e aí o x e o y fica 8 e 6. Então aqui 11, esse cara vale 10, o x e o y fica 8 e 6. Olha onde que a gente chegou de novo. Olha onde que a gente chegou de novo. Que lindo, ó. Eu tenho 11 para a esquerda e 8 para a direita. Como ambos, nossa senhora, o professor de física fala ambos, tá sobrando português.
Como ambos estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, eu vou subtrair. Aí você pensa, 11 com 8, o 11 é mais forte. Então o resultado deles fica para a esquerda. Como é 11 e 8, subtraio dá 3. Ali agora, ó, 10 para baixo e 6 para cima, ambos estão na mesma direção, só que sentidos opostos. La resposta é o no vetor para abaixo. Aqui, ó, nossa senhora, até espanhol o cara fala, brincadeira. O vetor para baixo, aqui, nós vamos ter esses dois. Agora, você está enxergando um vetorzinho que vai dar um resultado muito lindinho. Quando a gente tem o 3 e o 4, isso, você já até respondeu aí que eu ouvi de novo. O 5, cara, inteligência artificial, o áudio daí da sua casa chega aqui na minha, que nem o meu chega aí na sua. Reversibilidade. Olha só, quando você tem dois vetores assim, você faz o Pitágoras e descobre que ele vale 5. A resposta é 5, mas precisamos desenhar. Para onde que é o desenho? Esse vetor é a mesma coisa que esse e esse. Suave? Esse vetor aqui é a mesma coisa que esse e esse. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Esse vetor aqui é a mesma coisa que esse e esse. Suave ou não? Então, esses dois vetores aqui é a mesma coisa que esse. Esse é o vetor resultante. Então, o nosso vetor resultante ele está para cá. Horizontal para a esquerda e, ao mesmo tempo, ele é vertical para baixo. E o valor dele é 5. Lembrando que o valor é módulo ou intensidade. Suave? Beleza? Então, ó, pega esse vídeo aí, não compartilha, porque senão o pessoal vai tirar 10 e você quer tirar 10 sozinho, né? Nossa, que sacanagem, velho. Não faz isso não. Compartilha pra galera aí. Deixa todo mundo tirar 10, cara. Caneta tá sobrando.